Ora, boa tarde, aleluia. Hoje é o dia 14 de 1 de 2021 e são 13 horas e 18 minutos. E hoje é quinta-feira. Ora, é o Senhor, estamos aqui no planeta Terra e temos um verdadeiro amigo que é o Senhor Jesus Cristo. Nele habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são os nossos verdadeiros amigos. Glória ao Senhor. Aleluia. Estou a lembrar-me de uma história que acho que tem interesse como comparação, como parábola. Diz que um homem mau, levava numa gaiola um passarinho e o passarinho até era bonito, mas o homem era violento. Então passou outro homem e achou o passarinho bonito e útil, e então disse àquele homem: então você leva esse passarinho aonde? Pronto, onde é que vai levar o passarinho? E o que é que lhe vai fazer? Eu disse: eu vou levá-lo para casa, vou maltratá-lo e depois vou matá-lo. E até comê-lo. E o segundo homem disse: olha, quer-me vender esse passarinho? E o outro, como era mau, fez um preço absurdo. E, no entanto, o segundo homem deu-lhe o dinheiro e ficou com o passarinho. E tratou-o bem, gostava muito dele e fazia todo o bem possível. Isto é uma história que fala também dois seres, um espiritual bom, maravilhoso, e outro também espiritual, mas mau. Então vamos agora primeiro ler um hino e depois continuaremos este assunto. O hino é o 221. Aqueles que esperam no Senhor Deus Todo-Poderoso renovarão as suas forças. Subirão como que com asas, como as águias. Correrão sem se cansar. Refere-se ao espírito da pessoa, não é? Caminharão sem se fatigar. Aqueles que esperam no Senhor vencerão. Mostra-nos, Senhor, os caminhos da vida. Guia os nossos passos. Águas tranquilas, como diz no Salmo 23. Faz-nos andar pelas veredas da justiça. E para sempre te louvaremos, te serviremos. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal com a tua mão. Seja feita a tua vontade em minha vida, e para sempre eu te louvarei. Amém. Glória ao Senhor. Então vamos gravar uma mensagem que tem por título e proposição o seguinte. Então vamos gravar sobre o seguinte: devemos obedecer ao nosso Criador, porque Ele é perfeito e nós ainda somos imperfeitos. Vamos gravar que não devemos informar a serpente, isto é, o diabo, porque o alvo dela é enganar-nos.
Vamos gravar também sobre a serpente, e que a serpente diz que a palavra de Deus é falsa. Vamos gravar sobre o homem que não crê no Senhor Jesus Cristo, apesar de ler a sua palavra, é filho do diabo. Obedece ao diabo. O sangue de Jesus venceu na cruz. Vamos gravar sobre que devemos saber que o diabo é homicida. Usou o Caim para matar o Abel, seu irmão. Vamos falar que ele é mentiroso e pai da mentira. Mentiu a Eva e fez que ela acreditasse. Também vamos gravar sobre o facto que a serpente se mostrou mais verdadeira do que Deus, mentindo a Eva e a Adão. Vamos gravar sobre o facto que Deus nunca mentiu. Ele é perfeito em amor, ele é perfeito em Cristo, ele é perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo. Então, estávamos a falar que vamos gravar sobre que Deus nunca mentiu, ele é perfeito e em Cristo faz-nos vencer o diabo e todo o mal. Vamos falar que a lei é espiritual, veio de Deus, mas o homem se desviou de Deus porque foi enganado e começou a ser guiado pelo diabo, que controlou o seu corpo e o levava a pecar contra Deus. Então o espírito do homem ficou separado de Deus e em guerra contra ele, contra a sua santidade. Glória ao Senhor, que o Senhor venceu. Vamos gravar sobre o facto que a pessoa que recebeu o Senhor Jesus Cristo e nasceu de novo está novamente em paz com Deus. Então, só o seu corpo e alma, que estão habituados ao pecado, lutam contra o espírito humano. Vamos gravar sobre o facto que se pedirmos ao Senhor Jesus Cristo que nos salve do domínio do inimigo, seja na alma, no corpo ou no espírito, seja no espírito, alma e corpo, o Senhor Jesus Cristo nos vai livrar desse domínio. Aleluia. Vamos gravar sobre o facto que, se cairmos em pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas todos os mentirosos ficarão no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. No lago que arde com fogo e enxofre. Vamos falar sobre o facto que devemos sempre orar a Deus sem cessar e que devemos ser santos como Deus é. Glória ao Senhor. Aleluia. Então vamos ler algumas passagens bíblicas guiados pelo Senhor Espírito Santo, porque Ele nos ama. E Ele nos disse através do Senhor Jesus: "Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Falaram novas línguas. Pegaram das serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum." O Senhor Jesus ressuscitou, está à direita de Deus.
a nossa confiança deve estar nele. Eu recebi o Senhor Jesus como Salvador já há alguns anos. E eu estava desempregado havia 4 meses e procurava trabalho, ganhar alguma coisa. E, então alguém me levou a receber Jesus. E eu disse: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Mais tarde eu dei-lhe meu espírito, alma e corpo e quero servi-lo eternamente. Então fui ganhar, eu recebi Jesus no domingo, na segunda-feira já tinha emprego. Fui ganhar 4 vezes mais e a partir daí Deus me tem guiado, abençoado, aberto os olhos do espírito, da mente. Então estou-me a recordar de São Paulo. Ele disse: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que devemos fazer. Então agora vamos ler aqui em Gênesis 2, 15 a 17, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era astuta, mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? É uma pergunta. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Recordemos que Deus disse: é assim, que, aliás, aqui acima, Gênesis 2, 15, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Mas aqui, o Senhor disse: Não comerás, porque dela comerdes, certamente morrerás. Mas então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Mas o Senhor disse que havia de morrer. É claro que o homem fisicamente não morreu, mas o seu espírito ficou separado de Deus, ou seja, morto. Deus é a vida, Ele é a fonte da vida, Ele é paz, Ele é tudo de bom para nós, as suas criaturas. Então a serpente mentiu. Ou seja, por um lado, o homem e a mulher não iam morrer fisicamente, mas espiritualmente iam. Então o diabo disse metade da verdade. Disse à mulher: Certamente não morreis. Sim, não ia morrer fisicamente, mas não disse o resto. Né? Então devemos ter cuidado com as pessoas que seguem esta tática. Dizem só metade da verdade e não dizem toda a verdade. Então vamos ler aqui em João 8:44. O Senhor Jesus Cristo disse: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Portanto, vimos que ele mentiu. A pessoa falando só metade da verdade está a mentir, em parte. Romanos 3:3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a verdade, a fidelidade e a verdade de Deus? Não. Romanos 3:4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O homem é mentiroso porque se separou de Deus e se deixa guiar pelo espírito de mentira. Vou ler outra vez. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Vou ler outra vez Romanos 3:3. Pois que alguns foram incrédulos. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? E Paulo responde: de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando for julgado. Portanto, nós já estamos justificados estando em Cristo, porque Jesus é justo e venceu, vertendo o seu sangue, ele venceu o diabo e toda a força do inimigo, todas as trevas. Romanos 3:9-12. Pois que somos nós mais excelentes, os judeus? De maneira nenhuma, pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado, estão separados de Deus. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Para Deus, né? O inimigo fica todo contente. Então vou ler outra vez. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Gênesis 1:27-28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Mateus 4:8-9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória a Deus. E disse-lhe a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então o Senhor Jesus Cristo não disse o contrário. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele e disse-lhe: tudo isto darei. Como é que ele podia dar se não fosse dele? Mas a Eva e o Adão entregaram o domínio da terra e toda a autoridade que Deus lhe tinha dado sobre a terra, todo o domínio, entregaram à serpente, ao diabo, que tem vários nomes, não é? É claro que Jesus não o adorou, mas expulsou, não é? Glória ao Senhor. E vieram os anjos e serviram o Senhor Jesus. Nota, se o diabo queria dar todos os reinos do mundo e a glória deles
é porque Eva e o Adão tinha dado essa benção e autoridade com que Deus abençoou, tinha dado ao diabo. Deus disse: sujeitai a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra, etc. Portanto, todo o domínio passou para o inimigo que enganou Eva e o Adão. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, dizia São Paulo, vendido sob o pecado. Ou seja, voltando um pouquinho atrás, vemos que o Adão e Eva venderam a terra e o domínio e os seus direitos, a sua autoridade ao diabo. O sangue de Jesus o venceu na cruz e nos deu total vitória. Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos seus filhos, aos homens e mulheres. De maneira que, Romanos 7,17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,18. Porque eu sei, dizia São Paulo, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer fazer bem está comigo, está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Há uma guerra entre a alma e o espírito, aliás, entre o espírito e a alma e o corpo. Ou seja, a alma e o corpo estão em luta contra o espírito humano. Romanos 7,22. Porque segundo o homem interior, o espírito, né? Dizia São Paulo, tenho prazer na lei de Deus, gosto de ler e gosto de saber, etc. Romanos 7,23. Mas vejo nos meus membros do corpo, né? Que vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7,25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Agora o 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 Pedro 1, 13 a 14. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, faz-me lembrar a armadura que o Senhor nos deu, que tem o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, etc. Então, com o escudo da fé podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Vou ler outra vez. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, seja aptos para servir a Deus, e esperai inteiramente na graça. Podemos dizer, Pai, eu espero na tua graça. Espero na graça do Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo. Vou ler outra vez. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor Jesus, Deus deu a Eva e ao Adão, deu-lhe umas peles para se taparem, porque eles queriam se tapar com folhas de figueira. Essas peles foram tiradas de animais inocentes, simbolizavam o Senhor Jesus. Eram túnicas que o Senhor lhe deu.
Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, aptos, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aquelas túnicas representavam a graça, e nós esperamos nessa graça, Pai. Tu nos ofereceste na revelação de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esperando em Cristo, nós somos mais que vencedores. Vou ler outra vez. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, ficai aptos e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas pedindo ao Senhor Jesus Cristo que nos livre. Apocalipse 21:8. Em ti, Senhor, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Salmo 31, 1-5. Então nós podemos orar com o salmista e dizer: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Aleluia. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más, com soberba e desprezo contra o justo. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos. Porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aleluia. Segundo aos Coríntios 5, 17, 20. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 7, 10, 11. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor,
que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor reina. Então, vamos ver o que é que já gravamos. Glória ao Senhor. Gravamos sobre o seguinte, que devemos obedecer ao nosso Criador, porque Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. Gravamos que não devemos informar a serpente, porque nem ter contacto com ela e com o diabo, porque o alvo dela é enganar-nos. Gravamos que a serpente sempre diz que a palavra de Deus é falsa, que é mentirosa, etc. Gravamos que o homem que não crê no Senhor Jesus Cristo, apesar de ler a palavra escrita, apesar de dizer que é filho de Deus, que é isto, que é aquilo, no entanto é filho do diabo, porque lhe obedece. O sangue de Jesus vence na cruz e precisa de nascer de novo, claro. Gravamos que devemos saber que o diabo é homicida. Ele usou o Caim para matar o seu irmão Abel, etc. Falamos que, portanto, essa pessoa que segue o inimigo é mentiroso. O inimigo é mentiroso e pai da mentira e transmite essa natureza àqueles que não recebem Jesus como Salvador. Falamos que o diabo mentiu à Eva e fez que ela acreditasse. A serpente se mostrou mais verdadeira do que o próprio Deus, mas estava a mentir. Gravamos que Deus nunca mentiu. Ele é perfeito. Do Senhor Jesus Cristo diz que na sua palavra, na sua boca não foi achado engano. Mas o que ele andou fazendo bem a todos e curando os oprimidos do diabo, glória ao Senhor. Então, gravamos que Jesus Cristo nos faz vencer o diabo, porque o seu sangue nos deu vitória. O Senhor Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, à sua igreja, aleluia. Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, porque ele é o chefe máximo, é o cabeça da sua igreja. Peço perdão. Então, a lei veio de Deus, mas o homem se desviou de Deus. E começou a ser guiado pelo diabo, que o controlou o seu corpo. É claro, também o espírito foi enganado, não é? O seu corpo, e o levava a pecar. Transmitiu-lhe a sua natureza, que é mentiroso e pai da mentira. Portanto, devemos vencer, porque lá em Romanos 8:37 diz que somos mais que vencedores. Então o espírito do homem ficou separado de Deus e em guerra contra Deus. Então o que é que nós vamos escolher? Arrependermos-nos e ficarmos em santificação e em paz com Deus. Então também gravamos que a pessoa que recebeu o Senhor Jesus Cristo e nasceu de novo está novamente em paz com Deus. Então só o seu corpo e alma é que estão habituados ao pecado e lutam contra o espírito humano. Também gravamos que se pedirmos ao Senhor Jesus Cristo que nos salve desse domínio da alma e do corpo contra o espírito, o Senhor Jesus Cristo responderá. Gravamos que se cairmos em pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. Agora, referindo-se aos mentirosos, a palavra de Deus diz que ficarão no lago que arde com fogo e enxofre. Então devemos orar a Deus por eles para que se arrependam e devemos sempre ser santos. O Senhor diz que
É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, amados irmãos, estamos terminando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Até outro dia. Paz no nome de Jesus.